Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com o seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. A gente tem que começar esse episódio falando um pouco sobre a importância da educação. Eu acredito muito que a educação ela pode não transformar o mundo, né? E a educação mas ela tem o papel fundamental de mudar as pessoas, porque são as pessoas que mudam o mundo, né? Esse é um pouco do conceito que Paulo Freire dá sobre educação. E eu acho que não há momento mais propício com o momento da crise, que vem as crises, para nos talvez fortalecer a importância da formação e da educação para pessoas melhores, para revisão de processos melhores e de entregas melhores, quando a gente fala da nossa cadeia, que é a cadeia hoteleira e de serviço, efetivamente, né? Eu acredito que a gente tenha sofrido um leque muito grande de formação ali nos últimos anos. Assim, acho que a gente perdeu as universidades, perdeu o interesse pela formação em serviços, né? Nós, como gestores, né, da hotelaria, a gente percebe o quão difícil é a gente encontrar gente capacitada para a entrega de um serviço de qualidade. Não só de gente capacitada, mas também de gente com senso crítico para analisar informações, analisar possibilidades, analisar novas formas de fazer as coisas. Não está tudo muito repetitivo ou talvez muito sem propósito algum. E é o que a gente tenta trazer com a Inspirando Hospitalidade, quer trazer esse propósito. Então, para abrir esse episódio e falar um pouquinho dessa importância da educação, eu passo a palavra para Rafael Leite para introduzir a nossa convidada. Com toda essa conversa, o pessoal está curioso aí, quem está ouvindo. Então, hoje a gente conversa com uma convidada que tem muita coisa legal para contar para a gente, né? E tem uma novidade para lançar, né? Quando se fala em capacitação. Ela não é só apaixonada pela hospitalidade na gastronomia, como nasceu nela, né? E até hoje exerce suas habilidades como gestora na área. Formada na Castelli, né? Com diversos cursos importantes, entre eles o Management Program da Ohio University, recentemente premiada, e mantém o blog Ritual da Hospitalidade, que é bem bacana, ela vai falar disso também, né? Um exemplo de que a vida não é fácil e dá muitas voltas, sem ser meio clichê. Foi de garçonete na Austrália e estágio em um belo Relais Chateau, a consultoria, e hoje é uma das heads aí do Food and Beverage do lendário Emiliano. Mas o que também fez brilhar os nossos olhos, né, LG, é o seu papel na educação e hospitalidade. Foi inserindo o projeto social fundado pelo chefe João Diamante, que ela fala já, onde lapidam jovens e adultos interessados na gastronomia e que usam isso para transformação social e profissional. Então ela vai contar um pouco mais sobre isso agora. Seja muito bem-vinda, Carolzinha Peralta. É com você agora. In the house! Bem-vinda, Carol! Muito bom ter você aqui. Que honra! Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui falando sobre capacitação, né, que realmente é muito importante, né, nos meios, acho que não só na hospitalidade, acho que capacitação em geral, né, em todos os setores é muito importante. Eu acredito que a educação é o meio mais eficiente de transformar uma sociedade, né, que isso transforma de fato vidas e trajetórias. E então, eu tenho sim, né, o projeto do Ritual da Hospitalidade, né, que começou bem de leve ali na pandemia, né. Eu não sei se vocês querem que eu comece já falando do projeto. Abre o coração. O microfone é seu. Em 2018, eu comecei a dar aula, né, no projeto social do João, então... Esse projeto me enche os olhos, fala um pouquinho dele. E esse projeto é muito bacana. Eu conheci o João, ele num evento no restaurante da Fazenda Culinária, que o meu sócio hoje no projeto era gerente, né, da Fazenda Culinária.
e o João era o chefe executivo. E me chamaram para fazer um evento lá, houve uma necessidade, e aí eu fui fazer um freela lá com eles. E aí surgiu que eu conheci o João nisso, né? E ele estava para criar esse projeto ainda. No início, o Ramadã, né, que é o meu sócio, começou a dar aula lá. E aí o Ramadã foi para o Clube Med depois. E aí eu assumi as aulas do Ramadã, né, que são aulas... a gente ensina hospitalidade lá, a matéria de hospitalidade. Onde eu trago, né, os fundamentos da hospitalidade, eu trago a história da hospitalidade, eu falo sobre serviços em gastronomia, né, falo sobre etiqueta, falo sobre os tipos de serviço, faço práticas, né, com eles lá, o que é bem legal. Enfim, você chega a falar da história da hospitalidade lá dos primórdios, assim, Carol? Sim, a gente conta desde os primórdios. Inclusive, no curso a gente vai falar disso também. O Ramadã, que teve essa aula, que ele conta isso muito bem. Eu falo sobre os domínios da hospitalidade, o ritual da hospitalidade, né? Alguns fatos curiosos, né? Como a história do abacaxi, que é o símbolo da hospitalidade. Isso é bem legal também. Já teve aluno meu que criou o logo da empresa depois de saber... Não acredito, olha aí, tá vendo? Então, é bem legal, assim, né? É um projeto que também me brilha muito os olhos, né? O que é um projeto transformador mesmo, né? É um projeto social, onde traz a gastronomia, né, como meio de transformação, né? Para poder incluir, né, esses profissionais nos restaurantes, né? Dar a oportunidade deles trabalharem em restaurantes, em hotéis. E muitos deles têm os seus próprios negócios também, né? São microempreendedores, né? Que têm lá a sua empresa de delivery, de teleentrega, um pequeno restaurante, né? Então, é muito importante para eles que são da gastronomia ver o outro lado também, né? Que eles não conhecem, né? O que acontece depois que o prato sai de dentro da cozinha. Como que isso é servido, né? Porque de nada adianta eles fazerem um prato maravilhoso se lá fora foi um caos e deu tudo errado. O prato deles, né, não vai ter adiantado nada o esforço do prato ter sido maravilhosamente preparado, né, com todas as técnicas, e se o serviço não foi bem feito. Então, é muito importante, né, quem trabalha dentro da cozinha também ter essa visão do fora, né, de como que isso é servido lá fora. Então, eles gostam muito da aula, assim, eu fiquei até impressionada a primeira vez que eu fui lá, que é um mundo completamente novo, né, para eles. Quando eu falo, né, de mise en place, quando eu falo, né, das regras de etiqueta, né, quando eu falo como se montar uma mesa, como se serve, né, de que lado que se serve, de que lado que se tira, né, de que lado fica o garfo, de que lado fica a faca. Então, isso tudo é muito novo, né, para eles. Então, eu faço a prática, é bem legal que eles treinam, né. Agora, infelizmente, a última turma eu fiz online, né, então foi a partir daí que eu comecei a pensar no projeto do Ritual da Hospitalidade, né. A gente fechou o hotel, né, que eu trabalho, ficou fechado durante 6 meses na pandemia do ano passado, né. E aí eu não consigo ficar parada também, tem minha mente. Essa pergunta que eu ia te fazer, assim, porque poxa, engraçado, né? Você teve alguns movimentos bem interessantes, assim, até de mudança de rota, assim, durante o caminho, e de repente tu cai com o João aí, onde tudo começa nesse projeto de formação. E aí, em que momento que você, então, se abre para essa condição de formação e de educação? Como que isso acontece? Na verdade, isso vem acontecendo já há muito tempo, né? Essa ideia não surgiu no meio da pandemia, né? Essa busca de qualificação já me vem sendo apresentada durante a minha carreira aí aqui no Brasil, eu diria, né?
Eu vim, né, da Austrália, que é um país, né, eu aprendi, né, a trabalhar nos meios de restaurantes, de serviços, de hospitalidade lá, onde a hospitalidade é outstanding lá na Austrália, assim, o serviço que eles pregam, eles procuram sempre, né, treinar, né, os profissionais. Então eu trabalhei em empresas lá de recrutamento, né, de garçons que trabalhavam em eventos, né, que sempre estavam treinando. Então isso sempre veio, né, comigo, assim, desde o meu primeiro emprego lá. Então a Castelli também me trouxe muito, né, essa visão, né, do todo. E aí, quando eu entro para dentro, né, dos hotéis, a gente começa a entender, né, de onde vêm, né, os profissionais, né, e a trajetória que eles fazem até chegar no trabalho deles, né. Então, a gente, quando entra dentro mesmo, e eu ali junto com o ASG, né, limpando o banheiro, ele me conta a história dele. Eu ali trabalhando junto com o garçom, eu sei o que acontece com ele, né? Eu sei de onde ele vem, eu sei os problemas que ele passa, eu sei quantas pessoas tem na família dele. Então, a partir daí, a gente começa a entender a dor, né? De quem trabalha ali, né? E muitas vezes esse funcionário, né, ele demora horas para chegar no trabalho, muitas das vezes ele tem mais de um trabalho, inclusive, para poder sustentar a família dele. E ele é um excelente funcionário, ele é um excelente, né, garçom, enfim, ele é um excelente atendente, mas existe um momento que ele não vai para frente, que ele não tem, né, a capacitação para poder alavancar a sua carreira, e muitos deles querem, muitos também, né? E conheci garçons que trabalham há mais de 30 anos como garçons e querem ficar como garçons, e tudo bem, ele gosta do que ele faz e é isso, mas existem sim os que querem alavancar as carreiras, que querem se profissionalizar, mas aí existem os problemas, né, de sociedade mesmo, né, que a gente vive, né? Ele não tem tempo, ele não tem recursos, né? O lugar onde ele trabalha, onde ele mora, né? Ele não tem como chegar a um lugar, né, de fácil acesso para ter um ensino de qualidade. E os recursos financeiros também são limitados, então não pode ser um curso muito caro, né? Então já se limita um pouco, né? Não é um curso caro, então já se entende que a qualidade talvez não seja tão boa quanto um curso que eu tive, por exemplo, na Castelli, né? E aí isso começa a sempre, né, na minha cabeça aparecer, mas nunca tinha ainda, né, tido a certeza do que era, né? A gente vai captando essas mensagens, né, e essas histórias no meio do caminho. E aí, quando surgiu, né, o João com esse projeto, e eu, quando comecei a dar aula lá, eu vi a transformação que aquilo faz, né? Eu vi o que aquilo pode trazer, né? Às vezes, em uma aula ali de 3 horas, aquilo ali transforma o conhecimento da pessoa, né? Então, eu não preciso de tanto tempo para passar um conhecimento. Eu não preciso 1 ano, 2 anos para aquela pessoa entender realmente o que ela precisa para aplicar no trabalho dela, né, para alavancar a carreira dela, né? Então, verdade. Começa a surgir, né, essas ideias, né, de realmente capacitar equipes, e aí eu começo até por meio do projeto, né, fazer consultorias, né? O João mesmo me indicou já para fazer consultorias em alguns estabelecimentos. E um deles até, assim, teve um resultado muito positivo, né, nessa consultoria que eu fiz, que eu trago essa mesma linha, né, de trazer a história da hospitalidade, os fundamentos da hospitalidade, porque eles precisam entender o que é hospitalidade, o que eu preciso para aplicar aquilo, qual a diferença que isso faz no meu atendimento, né, eu entender isso. E aí eu trago essa introdução, né, e falo sobre serviços, e depois eu aplico, né, junto com eles a prática. Eu quero só querendo te cortar,
mas tirar uma dúvida que me persegue há um tempo, assim, eu não consigo tirar com essas pessoas os que capacitam, como você, por exemplo. E eu quero que você fale nesse próximo capítulo que a gente vai entrar agora, né? Faltam alguns minutinhos para a primeira etapa. Mas assim, você fala muito de formação, de conteúdo e tal, e a minha dúvida é a seguinte: o conteúdo dessa capacitação, ele vem sendo atualizado para o novo consumidor, seja um millennial ou agora os centennials, aí, a geração Z, por exemplo? Porque a gente fala muito de serviço de luxo, desde eu falo do enxoval da mesa, do mise en place, como é montado. Eu tenho dúvida se a geração Z, aí, os centennials, como é a aceitação desse novo serviço. A gente fala muito das pessoas sendo minimalistas, né? E como esse serviço, como essa formação, ela é feita de quem está do lado, a gente fala do backstage, né? De quem está servindo, quem não está... Né? Eu tenho essa dúvida de como isso está sendo passado e como eles estão sendo ensinados. E aí a gente começa a entender um gap, né, aqui no Brasil principalmente, né? Os cursos de hotelaria foram cada vez mais reduzindo, né, ao longo dos anos. Hoje estão bem escassos os cursos que tem, né, de turismo e hotelaria, ainda mais para alimentos e bebidas, né? Existem, claro, instituições renomadas que estão no mercado há muitos anos, né, fazendo um trabalho excepcional, enfim. Mas a gente entende que isso não está sendo atualizado, né? Então a gente hoje vive num mundo completamente diferente do que se tinha 10 anos atrás. Então, os que aplicavam há 10 anos atrás, eles existem ainda, as regras, né, existem, mas não é em todos os lugares que isso vai ser aplicado. É importante saber, mas é importante como, né, hoje em dia, né, se faz, quais formas se pode fazer, o que é certo, o que é errado, quais são as tendências, né, o que está acontecendo lá fora, o que né, o exterior nos traz também. Então a gente começou a ver que não tinha nada nesse estilo, assim, né? Algo que fosse realmente prático, né? Porque se fala muito, né, de teorias, enfim, mas a prática que é realmente o que vai mudar, vai fazer com que ele alavanque. Então a gente queria fazer um curso que fosse rápido, objetivo, prático, que ele assistisse uma aula, aí dali da aula ele consegue aplicar aquilo, né? Sem, no grosso modo falando, sem encheção de linguiça, papum, é direto e ao ponto, né? E é para todo mundo, assim, né? Vai ser para todo mundo, assim, né, Carol? Sim, é bem focado para a área de alimentos. Digo na área de A&B, assim, eu digo não só acessibilidade, mas eu digo de várias funções, né? Sim, de várias funções, mas o nosso foco é a base, né? Esse não é um curso, claro, gerentes, gestor, né? Gestores são todos bem-vindos, né? Mas é um curso destinado para a base, né? Então, a gente não está formando gestores ali, a gente está formando profissionais, né? Então, legal. Desde, né, o jovem aprendiz, por exemplo, que é um outro profissional que a gente vê muito perdido hoje dentro dos hotéis, muitas vezes, né? Eu acho sensacional, né, a iniciativa de jovem aprendiz, né, desde cedo já entrar no mercado de trabalho, mas a gente que trabalha ali, a gente vê que ele muitas vezes ele é jogado nos setores, né? Ele vai lá e faz, ele aprende na marra, ninguém, né, fica ali do ladinho dele, ninguém explica o porquê que ele tá fazendo aquilo, porquê que o garfo tem que ser daquele jeito. Claro, muitos lugares fazem, é primordial, né, explicar o mínimo básico, mas eu digo, nos cursos de jovem aprendiz, eles mesmos me falavam, o curso é muito, sabe, enrolação. Não tá nem focado, né? Não tem nem informação. Que eles têm lá nos jovens aprendizes, né? Então,
É desde o jovem aprendiz até o garçom que está entrando agora, o cominho, o bartender, né? E o curso vai ter duração de quanto tempo, Carol? A gente estima umas 15 horas de curso, porque a gente tem material gravado, né? E a gente vai ter as aulas ao vivo também, né? Que vão ser para tirar dúvidas, né, dos alunos. A gente vai trazer convidados também, né, para participarem das aulas, para falar dos assuntos, né. É um curso que tem de 10 módulos. A gente vai falar desde a introdução à hospitalidade, food service, a gente vai falar sobre a história da hospitalidade, a história da gastronomia, vamos falar sobre tendências de mercado. Muito bom. A gente vai falar sobre gestão de pessoas, gestão de custos. Assim, ele não vai sair dali abrindo um Excel e sabendo como controlar um CMV, mas ele vai saber para que serve, né, aquela ferramenta. Ele vai saber, de repente, querer se aprimorar mais, né, entender mais, mas ele vai entender como que é o processo, né, que ter uma visão sistêmica, ter uma visão 360 do setor dele. Porque muitas vezes o funcionário, ele chega lá embaixo, né, no restaurante, ele atende, mas ele não entende o que acontece lá no RH. Ele não entende o que acontece com o gerente dele, o que o gerente dele tem que fazer, né, para ele servir aquele prato. A gente fala sobre atendimento, né, que é primordial também, né, as técnicas de vendas, falar, né, sobre a importância, né, de como aprimorar os atendimentos, como aplicar a hospitalidade dentro, né, o ritual da hospitalidade, como eu vou aplicar isso dentro do meu atendimento. Sempre falar de uma forma introdutória, mas são videoaulas curtas, assim, tem aulas de 1 minuto e meio, de 2 minutos, de 3 minutos. Legal. Então ele sai daquela aula, ele vai para um quiz para ele reativar tudo que ele aprendeu naquela aula e ele pode assistir no ônibus indo para casa. Hoje em dia, né, o acesso à internet, o acesso ao smartphone está na mão de todas as classes sociais. É muito democrático hoje, né, o acesso à internet. Então, ele pode assistir no ônibus, ele provavelmente vai estar lá com fone de ouvido e vai estar assistindo no YouTube. Em vez de ele assistir um YouTube, ele vai assistir a minha aula, né? Ele pode, dentro do almoço dele, que ele tem 1 hora ali de almoço, tirar 10 minutos do almoço dele e assistir algumas aulas, né? Isso não vai atrapalhar, né, a rotina dele. Então, a gente quis algo que realmente fosse poder se encaixar dentro da rotina desses profissionais, que é uma rotina que é desgastante muitas vezes, né? Demora para chegar em casa, demora para voltar, sai de um emprego, vai para outro. Tem outras atividades, então a gente quer que isso seja fácil acesso, fácil aprendizagem, que ele possa ter liberdade de assistir quando ele quiser, a hora que ele quiser e no ritmo dele, né? Então a gente definiu que esses 10 módulos eles vão ser liberados aos poucos, a gente não vai soltar o conteúdo todo de uma vez, até para a pessoa ter o tempo, né, de assistir um módulo, ele captar aquilo, cada um tem o seu tempo, né, então a gente vai uma média de 1 módulo por semana, a gente já vai iniciar o curso, acho que com 2 módulos, pelo menos, e aí a gente vai também fazer as lives, né, de cada módulo, né, então... Legal. Tempo aí para se correr o curso, né, é um curso de 15 horas, mas é um curso que vai alongar aí pelo menos uns 2 meses, né, para se terminar o curso, né. Muito bom. A gente não quer jogar o conteúdo todo. A previsão de lançamento é quando, cara? Você chegou a falar? Não precisa. A gente espera até maio estar lançando esse curso, né? Tem Legal. todo... a gente ainda está na fase de edição, né, dos módulos, né? O conteúdo já foi todo gravado e agora a gente está na fase de edição, estamos, né, criando, né, as estratégias de marketing, porque aí o ritual da hospitalidade também vai sofrer aí uma mudança, né, na mídia social, né, que vai ser toda destinada para esse conteúdo de aprendizagem. Então, bastante coisa, assim, até fazer o lançamento. Se precisa de apoio para isso, conta com a gente, viu, Carol? Oi? Conta com a gente se precisa de apoio para isso. A gente tem boas conexões com isso, né,
desse pessoal de curso online, o pessoal da Focar, aí, um pessoal parceiro nosso, que ele tem muito curso online e as plataformas bacanas, assim, desde divulgação, formato, preparação do material, digo, no sentido das redes sociais. Eu acho que essa conexão é importante. Legal, sempre é importante. Do principal, né? E eu apliquei o projeto, então, para o concurso, né, da hospitalidade, e ganhei. Esse é o principal. Parabéns. Finalistas, né, do concurso, né? Todos os 30 finalistas ganharam uma bolsa de estudos completa nas instituições de ensino da Summit Education, né? Que a Summit Education é líder, né, em educação, hospitalidade e culinária também, né? Então eles têm as universidades top 3 mundo, né? Que é a Le Roche, Glion e École du Casse. Então é uma alegria, né, muito grande ser reconhecida num projeto desses, e vou para a Suíça aí daqui a alguns meses para cursar o meu mestrado, que vai ser um mestrado focado nessa área de disrupção, né? Então é um mestrado de hotelaria, de hospitalidade estratégica e transformação digital. Então é o core business, né, do meu projeto, né? Então acredito que vai ajudar muito aí, porque eu não sou desse meio de tecnologia, né? Mas me arrisquei. E deu espetacular. Espetacular. Se reinventou aí. É um curso 100% digital, né? Então acho que faltou falar isso. É um curso 100% digital, não tem aula presencial. Então você pode assistir de qualquer lugar do mundo, se você estiver viajando, se você quiser, do Brasil. Então isso também faz parte da acessibilidade, né? A inovação. Quando se fala de inovação, se acha que é algo inacessível, algo caro, né? Mas aí a disrupção, ela vem para quebrar isso, unir a inovação, né, com a acessibilidade. Então, a gente está trazendo um material de qualidade, né? A gente trouxe a gente fez o filtro do filtro para entregar esse material, né, para o usuário que vai assistir. Ele realmente vai pegar aquilo que ele realmente precisa, né, saber para ter uma visão 360, né, da onde ele atua. E aí para o futuro, né, planos para o futuro, a gente quer aí sim entrar mais a fundo dentro dos nossos assuntos, né? Por exemplo, a gente tem um módulo de bebidas, né, que a gente fala sobre vinhos, a gente fala sobre cerveja, destilados e drinks. E então a gente tem a ideia, né, de nos próximos trazer profissionais, né, que realmente vão fazer um curso específico sobre alguns assuntos, né? Se o usuário quiser realmente se aprimorar mais naquele assunto, vai ter a ideia ter, né, uma gama de cursos, né, na plataforma. Você vai poder criar. Você vai criando módulos e produtos que vão somando ali, né? A pessoa compra uma parte, depois ela pode ir comprando outra. É um pouco do movimento que a gente vê aí nos projetos, que a gente até tem se envolvido em algumas coisas. Eu e o Rafa, a gente tem estudado também bastante coisa, mas muito legal. Carol, outra coisa. Desculpa, Gustavo, te interromper. O curso, pode ser acessado ele completo, os 10 módulos, mas a gente também vai disponibilizar ele por módulos individuais, né? Então, o usuário também pode escolher se ele quer só ver um módulo de atendimento ou só um módulo de hospitalidade. Então, a gente também vai ter essa disposição, né, os módulos. Não, importante, porque aí você começa a facilitar, né? Facilitar o acesso e a compra. Acho que lá no começo da nossa conversa você fala um pouco sobre essa questão da importância de cursos de formação ou de informação para profissionais que sejam mais acessíveis, né? Porque se a gente está falando da base, que é o que vocês estão focando fazer, a gente também sabe que a base tem dificuldade aí às vezes, de dispor de uma parte do seu capital para investimento. E aí acho que é legal a gente falar sobre isso, por isso também é bacana falar sobre isso e fortalecer a importância da formação, né? Que é essa galera que está vindo, que é a base que está vindo,
a gente precisa fomentar essa formação. Por isso que eu acho muito legal a gente aproveitar desse momento. Obviamente, você tem aí, vocês foram premiados, né? Três se conheciam antes? Como é que era isso? Vocês chegaram... Nem nos conhecemos, na verdade. É Marcel, Karen e eu. Karen Camilo Carácio, né? Carácio. Isso. Não, nem nos conhecemos, na verdade. Eu converso bastante com a Karen, mas com o Marcel eu ainda não conversei com ele mesmo. Marcel Marim, é do aquele Conselho Digital, né? Acho que foi. Isso. Muito legal, porque a gente tem falado muito sobre essa questão da disrupção e do próximo passo, talvez, que a nossa indústria precisa sofrer, né? Inclusive o tema tecnologia e disrupção faz parte do convite que eu recebi da Lincoln University. Eu hoje sou um guest lecturer convidado, né, do semestre, e o tema tecnologia é o tema que eu levei como desafio para os alunos dessa turma, né? Então era como unir a tecnologia sem perder a hospitalidade, porque há muita preocupação nesse sentido, em que o advento da tecnologia e o fortalecimento dela vai tirar a hospitalidade ou o momento da hospitalidade. Eu penso bem diferente. Eu acho que muito pelo contrário, a tecnologia talvez venha, talvez não, na minha concepção, a tecnologia fortalecerá os rituais de hospitalidade, porque eu passo a ter gente cuidando de gente, né, que é o que hoje vem faltando. A gente está muito focado no processo ou em ações burocráticas, em procedimentos burocráticos padrões que foram criados ao longo desse tempo, ou de necessidades burocráticas aí, e deixamos de olhar no olho do cliente e de cuidar do cliente. Aí a tecnologia vem para fortalecer tudo isso. Talvez a importância da formação, que quando a gente fala de formar base, né, fortalecer, como você falou, né, fazer o back to the basics, né, o mínimo, né, necessário para um serviço adequado e padrão, começa a criar na cabeça dessas pessoas um olhar mais crítico de falar, putz, cara, então não é só chegar aqui e botar a xícara aqui, né, tem um porquê disso acontecer, né, não é só, como você falou, não é só o cardápio que eu entrego, tem uma engenharia de cardápio por trás disso, para pensar em como melhor vender. Puta, e o preço, né? Não, o preço está relacionado a um estudo básico ali de CMV, de custo, preciso saber, preciso comprar bem, preciso selecionar bem, preciso montar um cardápio. Então, assim, existe uma série de porquês por trás das coisas que as pessoas, de certa forma, acabam não tendo acesso a isso, né? E talvez nem porque não queiram, muitas vezes, mas é porque realmente não há nenhum incentivo para que isso aconteça. Então, eu acho que esse é o projeto de vocês, né? Aí, né? Você não está sozinha nessa. Você tem mais, você tem seu sócio aí, e obviamente que se depender, eu vou te mandar depois os contatos para você fazer sobre a questão de inteligência artificial. A gente tem também uma galera muito forte trabalhando nisso aqui no Brasil, e aí você faz contato com as meninas lá da Guide One to One e aí toca com elas, aqui fazendo merchan das meninas. A gente sempre faz merchan dela. Boca a boca que nos leva pra frente, gente. Conectando pessoas. Bom e velho boca a boca. E aí essas meninas são incríveis, assim, também premiadas, assim como você também fora do país. Aqui, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem ainda um olhar tão forte. Eu acho que aproveitar essa divulgação forte do prêmio de vocês, né, em educação, em formação. Então, acho que a gente precisa replicar mais essa notícia, né, do que aconteceu, do que levou vocês ao prêmio. E aí, acho que é incrível esse propósito que vocês estão criando na busca da qualificação da base, da formação mesmo para as pessoas, e que tem e que talvez tenham um pouco acesso a esse tipo de coisa. Obrigada. Espetacular. Espetacular. Carol, muito obrigado pela participação, né? Espetacular, né, Rafa, o trabalho da Carol aí, muito bacana, finalmente a gente ter boas notícias sobre o turismo e a hotelaria no país, algum trabalho de, sei lá, premiação, né, que é algo que nos falta, né, olhar para o nosso segmento aí com pessoas que possam inspirar as outras a entrar no nosso segmento. A gente falou com o Milito aquela vez, né, das pessoas da evasão, né, do desinteresse, e é muito bom ver essa galera vindo e tendo alguém como referência, você tem uma Carol e os demais participantes que ganharam o prêmio ali serão inspirados para muita gente. Não, e você vê que vai muito do tema, o que ela tem feito lá com o projeto dela,
do ritual da hospitalidade vem muito do tema do nosso Inspirando Hospitalidade também. Eu acho que é mais uma aí para juntar as forças com a gente. E com esses outros dois desse projeto da Summit Education, daquele Hospitality Challenge, aquela parte. Challenge. E foi uma das 30 finalistas junto com o Marcel Marim. Eu não conheci a história dele, mas eu vou procurar me inteirar melhor. Que o projeto dele chama Digital Concierge, né? Experiência digitalizada do hóspede. Foi onde a gente lembrou das meninas da Guide One to One. E a outra é a Karen Carácio, da Digital Butler, né? Assistência personalizada ao hóspede. Acho que tudo a ver com essa questão online, menos papel, menos burocracia, e o que a gente tem pensado junto com eles. Né? Isso aí. Bom, e para você que nos ouviu aí, não esquece de ir lá no nosso Instagram, @Inspirando Hospitalidade, marque lá, flag, no podcast também, através de todas as plataformas, Spotify, quais são as outras, Rafa? Deezer, tem várias, né? Tem o da Apple, podcast da Apple, tem o da Google Cast, tem vários, estamos em todas as plataformas. E quando curtir, pega o linkzinho, compartilha com a galera nos grupos. E é isso. Isso aí, vamos pra cima, Inspirando a Hospitalidade, fui!